é bom sentir a presença de Deus. E sempre digo, irmãos, os irmãos sabem, não precisa fazer barulho, não precisa pular para saber que estamos sentindo a presença de Deus. Porque Deus fala com o homem, fala no coração do homem, e nós começamos a ver aonde está Deus e aonde estamos nós. E que Deus é tão grande, o amor de Deus é tão grande. Se nós soubéssemos somente entender, como o irmão pregou outro dia, a essência do amor, irmãos, que é a misericórdia. Se nós pudéssemos entender o amor e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, Jesus, Ele sempre quis. Jesus sempre quis, amados irmãos, que nós entendêssemos e que nós soubéssemos a viver, entender a cada momento que nós vivemos. Porque o que mais desespera o homem é que o homem é rápido, o homem pensa, e tem que ser assim, e quando não sai como pensamos, ficamos frustrados. Mas se nós deixássemos, entregássemos toda a nossa vida para Deus, para Jesus, nada nos abalaria. Nós vamos falar nessa noite, porque, irmãos, é difícil. Não é difícil pregar, eu não acho difícil pregar. Eu acho difícil, irmãos, é nós estar na presença de Deus e trazer aquilo que a igreja precisa. Amém. Porque, irmãos, uma coisa é certa. Eu, nesta noite, estou aqui pregando. E tem vários irmãos aqui, tem uns irmãos ali no banco, que todos eles têm palavra. Tem as irmãs que, se desse oportunidade nessa noite, falariam com ousadia. E nós temos que trazer a palavra certa, porque naquele dia, irmãos, Deus vai cobrar a cada um, a cada momento desse aqui. Eu tive a oportunidade de falar, e se eu sou um despreparado, Jesus não vai cobrar dos irmãos, vai cobrar de mim. Amém? Amém. E precisamos, irmãos, estar preparados, fazer a vontade de Deus. Glória a Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmo, no capítulo 40, livro de Salmo, capítulo 40 e versículo 4. É a palavra de Deus para os nossos corações. Salmo, capítulo 40 e versículo 4 da palavra de Deus. Só Jesus merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Nessa noite, amados irmãos, vamos ficar na dispensação do Espírito Santo. Não vamos deixar nada atrapalhar, amados irmãos. Vamos ficar na presença de Deus. Que Deus nessa noite tem uma palavra para cada um de nós. Glória. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Amém? Amém. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem que se desviam da sua mentira. Somente o Senhor. Os irmãos, vejam, irmãos, a autoridade que Deus dá para aquele que serve a Deus. E quando, irmãos, nós entregamos a nossa vida, quando nós estamos diante de Deus, com esse único propósito, os irmãos podem ter certeza que Deus não deixa ninguém confundido. Deus não deixa ninguém confundido. Aleluia. Segundo as tradições, não diz a Bíblia, mas segundo as tradições, a rainha de Sabá, ela trouxe duas flores tão idênticas para Salomão, que não tinha como descobrir a verdadeira e a falsa. E ela colocou perante o rei. Mas o rei Salomão era o rei ungido de Deus. E Deus nunca vai deixar, amados irmãos, nós diante do problema vai nos deixar sozinhos. Como disse o irmão nessa noite, aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Agora, quando nós não podemos, Deus age. Glória a Deus. Deus move a natureza. Eu acredito assim, irmãos, que esquenta e depois dos dias quentes geralmente dá uma trovada. Isso
que acontece. Verdade. Se dá uma gigada forte, os irmãos podem ter certeza, 3, 4 dias da chuva. Isso é o ciclo da natureza. Agora, Deus pode mover a natureza, Deus pode mexer. Deus pode mexer, mover, porque Ele é Deus. Aleluia. Ele é soberano, Ele é sobre todas as coisas. E nos diz que aquela flor, aquela rainha de Sabá entregou para Salomão e diz: tu és sábio, toda a tua sabedoria cobriu toda a terra. Agora me diz para mim qual é a verdadeira e qual é a falsa. E Salomão olhou e não soube dizer. Mas no momento veio uma abelha e pousou na falsa, aquela que era artificial, e não tinha o nectar para ela, mas pousou na outra e ficou. Verdade. Daí ele disse: essa aqui é verdadeira, porque a abelha sabia qual é que é. E Deus pode fazer essas coisas, irmãos. É simples. Isso não se sabe se é verdade, isso são tradições. Agora, Deus pode mover. Deus tem feito. Eu tive já muita experiência com Deus. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos já teve muita experiência com Deus, quando nós entregamos a nossa confiança a Deus. Nos conta a Bíblia Sagrada, irmãos, que certa vez, olha, o irmão sabe que Daniel era um homem sincero diante de Deus, homem que não se contaminava. Mas certa vez Daniel, Sadraque, Mesaque, eles estavam todos em casa. De repente chegou alguém, bateu na porta e disse para eles: olha, a tempo determinado tu vai morrer, todos eles vão morrer. Verdade, meu Deus. Vão morrer tudo, e a família de vocês tudo vão ser mortos pelo rei. Glória a Deus. E quando estava saindo, ele disse, chamou e disse: por que nós vamos morrer? Ele disse: porque é um decreto do rei. E ele disse: decreto? E por que o decreto do rei? Ele disse: porque o rei sonhou, e vocês são os sábios do palácio, e o rei quer saber o que ele sonhou, porque fugiu o sonho do rei, ele quer saber. E ninguém, nem um sábio, nem um astrólogo, ninguém conseguiu descobrir, e o rei vai matar todos. Glória a Deus. E Daniel pensou e disse para ele: tu pode me dar alguns dias? E ele disse: posso, vou na presença do rei e vou te dar alguns dias. E ele veio para dentro de casa e disse para Sadraque, Mesaque e Abednego: põe o joelho no chão. É coisa de Deus. E coisa que é de Deus, só Deus revela. Amém? O que tu está passando, igreja, irmãos e irmãs, se é de Deus, só Deus revela. Pode buscar quem tu quiser. Pode pedir para o mais conhecido, para mais influentes, mas se é de Deus, só Deus revela. Aleluia. Podemos ter amigos influentes na política, em qualquer, mas se é de Deus, nada. Chega na porta de Deus e ali para. Vai por tudo, chega na porta de Deus e ali para. Porque só Ele tem a chave. Aleluia. E a porta que Ele abre, ninguém fecha, e Ele fecha, ninguém abre. Amém, igreja? Amém. E às vezes, irmãos, tem coisa que às vezes nós temos passando. Porque eu sempre digo, é tão fácil nós caminhar quando só tem um caminho. Difícil quando nós chegamos no final do caminho e há uma bifurcação para dois lugares. E temos que saber e conhecer o tempo de Deus e saber para onde seria. E às vezes chegamos em determinados, porque às vezes em determinada parte da nossa vida nós chegamos. E quando chegamos em determinada parte da nossa vida, acontece algo. E quem não está em espírito, quem não anda em espírito, não sabe o que está acontecendo. O que diria, agora os irmãos nessa noite fecham os olhos e vão lavar os irmãos para o lugar de Daniel, para a Babilônia. E agora os irmãos entram no lugar de Daniel e pensam assim: o que Deus tem, que Deus está preparando, o que vai ser agora? Vamos morrer. Glória Mas a o Deus. que Deus queria? Deus deu um sonho para Nabucodonosor, tirou o sonho porque queria que Daniel revelasse. Verdade. Olha como é que Deus age, irmãos. Deus deu, Deus tirou porque Deus queria. E assim acontece nos nossos dias hoje, igreja do Senhor. Às vezes acontece, nós temos que entender o que está acontecendo, porque Deus quer algo de nós. O que Deus quer de nós? Nós temos que dobrar
irmão viu os retratos. E se é o irmão Jeff, não adianta, amados irmãos, e não tenta escapar. Quer que eu dê um conselho para a igreja? Escuta, igreja, que o irmão prega nessa noite, prego segundo o Espírito de Deus. Tenha Deus por amigo, não tenha por adversário. Porque quando o anjo saiu e disse para aquele profeta, que era Balaão: hoje eu saí para ser teu adversário. Aleluia. Você não sabe que palavra dura é essa? Hoje eu saí para ser teu adversário, porque o caminho que tu está andando não é bom. Agora os irmãos vejam. Então temos que andar no caminho que Deus nos determina e ver o que Deus quer de nós quando nós achemos um obstáculo. Glória a Deus, aleluia. Porque a Bíblia diz que nós somos igual. Agora está tendo a Olimpíada em Londres e na Inglaterra aí, e muitos, cada um quer ter, o que eles mais querem é ter uma medalha de ouro para expor para a manchete, para a mídia, que eles foram campeão, foram o melhor de vários países. Mas se for para correr, tem os obstáculos, porque lá tem vários competidores, um só leva a medalha. Verdade. E a nossa vida também é uma vida que nós temos um adversário, nós temos um campo e há vários obstáculos e temos que saber como pular, temos que ser campeão. A igreja do Senhor são soldados. O Senhor te chamou e te alistou, e tu é um soldado, e tu tem uma espada, e tu tem algo para te segurar na hora que tu está fraco, e o Senhor te dá vitória. Mas temos que andar na direção do Senhor, temos que andar na direção de Deus, porque quando o Daniel disse: esse negócio vem de Deus, esse negócio vem de Deus, e colocou. E Deus deu revelação para Daniel. E Daniel chegou, e quando ele entregou toda a revelação para Nabucodonosor disse: salve o Deus dos judeus, salve o Deus de Israel, aleluia. Deus que revela o segredo dos homens. Por que, irmãos? Porque precisava Deus, nós temos que saber os tempos determinados de Deus. É a coisa mais bonita que tem. Os irmãos sabem, os irmãos pensam que acontece por acontecer. Não. Seja lá um momento que alguém está vivendo nessa noite, escuta o que o irmão prega nessa noite. O tempo que tu está vivendo é o tempo de Deus na tua vida. Saiba o que Deus quer de ti. Porque Deus não coloca ninguém, amados irmãos, como rainha, como rei, não coloca ninguém no palácio se Ele não exige algo de ti. Esther, quando estava perante o rei, ninguém chegava, irmãos, lá onde estavam as mulheres. Mas quando veio o decreto, quando o edital foi escrito assim: todos os judeus vão morrer. Lá tinha Mardoqueu, que era judeu. A ordem era para focar unicamente no Mardoqueu. Mas estava respingando em Esther. Esther estava dentro do palácio. E quando Mardoqueu tirou as vestes e colocou vestes de saco, veste de saco eles colocavam, vestido de silício era saco, e daí colocavam veste por cima. E eles disseram: Mardoqueu está vestido de saco, vestido de silício. E Esther mandou uma veste e disse: vai lá e dá para ela, e disse que eu mandei dar. E ele disse: vai lá e diz para Esther que todo o povo está determinado à morte. E Esther disse: vai lá e diz para Mardoqueu, meu tio, eu não posso entrar na presença do rei, porque ninguém que entra na presença do rei, salve quando ele chamar, o rei irá ponto certo. Se alguém entra, só tem uma sentença: é a morte. Aleluia. Aleluia. Ninguém pode entrar na presença do rei a não ser quando ele chama, ou ele aponta o cetro de ouro. Vai lá e diz para Mardoqueu. E olha bem a resposta de Mardoqueu. Aleluia. Vai lá e diz para Esther que de uma ou outra parte Deus vai mandar socorro para os judeus. De uma ou outra parte
para ela assim, que não é porque ela está no palácio que ela vai escapar. Ela vai perecer, ela e a casa dela. E diz para ela a última coisa. Quem sabe lá, Esther, para esse tempo Deus determinou e te colocou aí. Aleluia. Porque Deus não levanta uma rainha, Deus não coloca ninguém no palácio, Deus não fala nada. Se Deus não tem um projeto, um plano para a tua vida, aleluia. Deus tem um plano, um projeto com cada vida, aleluia. E nós precisamos entender a vontade de Deus. Isso é o mais importante, mas. E quando a igreja do Senhor, a Esther disse, vai lá e diz para ele, coloca o povo em jejum e oração. Diante de jejum e oração, não tem nada que não caia por terra. Amém. Glória a Deus. O dia que os irmãos tiverem um problema, convida os obreiros aqui, tem bastante irmãos, eu quero fazer uma campanha, ajuda nós. Os obreiros, tudo aqui estão aqui no jejum, orando, coloca, diz assim, irmão, é isso. Eu quero ver se tem coisa que nessa noite não há nó que não seja desatado em nome de Jesus. Amém. Eu desafio qualquer problema, aleluia, nessa noite. Glória a Deus. Em nome de Jesus, não há nada que não caia por terra. Verdade. Não tem nada que não caia por terra na igreja do Senhor, aleluia. Porque essa autoridade é Deus que nos dá em nossas vidas. Quando nós cantemos, é bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não anda, irmãos. E diz aqui, ó, que e não respeita os soberbos e nem os que andam na mentira. Glória a Deus. Os irmãos sabem o final da história. Os irmãos sabem o final da história da Esther. Que Deus deu um livramento grande. E Deus dá. Ou Esther era melhor do que cada um de nós, igreja? Disse Jesus, certa vez para os seus discípulos, no capítulo 11, 43 de Marcos, 11, 23. Se vocês crerem e não duvidar, vocês dizem para esse monte que sai daqui e te planta colar, e acontece. Tudo, o que Deus não tem nada. Aleluia. Nada. Mas nós temos que estar do lado do Mestre. Tu sabe o que faz separação? É uma coisa, você não sabe, esse é o pecado. E quando nós erramos, nós não temos a confiança. Eu me lembro, irmãos, uma vez, era um obreiro que era aqui conosco. E um dia ele estava na Próspera, olha bem como é que acontece. Ele estava na Próspera e disse assim para ele, veio o pensamento: não vai pelo bairro São Luís, vai embora, mas não vai pelo bairro São Luís, porque tu vai ter um acidente. E ele disse, e ele não estava bem diante de Deus, ele disse: será Deus ou será o inimigo? Porque confundiu-se. Porque não estava, olha bem, irmãos, a situação da pessoa que não entrega a sua vida totalmente para Deus. E ele disse: isso aí é o diabo querendo me mandar pelo centro e eu vou morrer no centro. Eu vou pelo bairro São Luís. Eu fui pelo bairro São Luís e tive um acidente. Os irmãos podem perguntar, o irmão Merino pergunta para ele se isso que o Moraes está dizendo nessa noite. E ele contou para nós. Ele disse: irmãos, é porque eu fiquei confundido, porque eu estava desviado, estava afastado da igreja. Agora nessa noite, igreja, o que tu está passando, irmão, o que tu está passando, e aprenda uma coisa, aleluia. Deus tem nos dado em lugar de destaque, mas Deus nos exige algo de nós. Deus nos exige algo. Agora vamos saber o tempo de Deus, nós saber o que é que eu quero fazer. E quando nós queremos saber algo de Deus, só com jejum e oração. Glória a Deus. Os irmãos sabem quando a gente tem aqueles crachá que passam naquelas portas, irmãos, e a porta se abre. Esse é o crachá de Deus. Com jejum e oração temos que adquirir esse crachá, que passa assim, né? E a porta faz e abre, a gente entra. São portas que ela não tem fechadura, ela só tem um dispositivo que passa ali o cartão para se abrir. E nessa noite talvez a porta está
fechada, adquira esse dispositivo de Deus com jejum e oração, aleluia, e tu vê que a porta se abre diante de ti. E do outro lado nós vemos as coisas tudo diferentes. Por que, igreja? Porque tem coisa que acontece, é porque Deus, se nós for analisar, tem coisa que é Deus que não está deixando acontecer. Medita comigo, igreja. Medita nessa noite. Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. Amém? Penina tinha filhos, Ana não tinha. E quem é que impedia Ana de ter filhos? Vocês não sabem? Deus. Em Samuel, irmãos, no versículo 5 diz assim, ó, que ele dava para Ana sempre uma porção dobrada, um presente dobrado, porque Ana era triste. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Quem é que tinha cerrado a madre de Ana para o ter filho, igreja? Era o Senhor. Glória a Deus. E por quê? Porque Deus tinha um plano com Israel. Deus não é igual a nós que vimos somente a ponta do nosso pé. Deus sempre tem um plano. Nós vimos hoje. Agora Deus tem um plano talvez na tua vida, aleluia, para outros lugares, para abrir outros trabalhos, para nós ir lá mais à frente. Deus sabe lá. Porque Deus, ninguém explica, porque se explicasse Deus, não seria Deus. Glória a Deus. E Ele está aqui nesta noite, aleluia. E Ele está aqui nessa noite. Agora saiba o que nós pregamos nessa noite, que Deus está te querendo algo, porque Deus quer fazer obra grande na tua vida. É uma obra grande que Deus está fazendo na vida de alguém que está aqui nessa noite. Aleluia. É algo grande, não sei o que é, algo grande que Deus quer fazer. Aleluia. Agora temos que entender o tempo de Deus. Temos que entender o que Deus quer de nós, aleluia. Porque Deus cerrou a madre de Ana. Por que Deus cerrou a madre de Ana? Porque Deus queria que ela oferecesse o filho, porque Ele queria fazer, amados irmãos, de Samuel um dos maiores que tinha ali, os maiores juízes que aconteceu em Israel, aleluia. Para tirar Israel da ruína, para tirar Israel, amados irmãos, do pecado, da contaminação. Oh, meu Deus. E ele precisava, e ele escolheu Ana, porque sabia que de Ana ele ia ouvir a palavra certa, aleluia. Diga nessa noite, igreja, a palavra certa perante Deus. Aleluia, Jesus. Diz a palavra-chave nessa noite perante Deus, aleluia. Deus quer ouvir dos teus lábios a palavra correta, a palavra certa para Deus te abençoar. Aleluia, glória a Deus. Deus quer ouvir nessa noite a palavra certa dos teus lábios, aleluia. E a hora que tu dizia a palavra certa, a palavra-chave, vai ser um dispositivo para abrir a porta. Eu digo nessa noite em nome de Jesus. Porque quando Ana chegou e dobrou o joelho e disse assim: Senhor, se tu me der um filho, eu entrego ele na tua casa. Tudo quanto foi impedimento veio por terra, aleluia. Porque Deus estava naquela palavra, Deus estava naquele negócio. Glória a Deus. Amém, igreja de Jesus? As horas se passam, igreja, nós não queremos ir na frente, mas vamos estar na presença de Deus. Não vamos chorar, não vamos nos lamentar. Saiba de uma coisa, que tu é uma escolhida e tu é um escolhido de Deus. E Deus foi uma obra grande na tua vida. E tudo que tu está passando, e tudo que a gente está passando, saiba que é Deus. Nos colocamos de pé.